Gente, então eu vou começar. Boa noite para todo mundo. Obrigada a todo mundo que está aqui. Hoje é um dia muito importante. Acabou calhando num dia super importante a live, porque a gente está na marcha para a ciência, né? O pessoal entrou num outro aplicativo, fez vários avatares ali em frente ao Congresso. Então, hoje é um dia que a gente está fazendo uma luta pela ciência. E amanhã é o dia 8 de maio, que o ano passado foi o grande dia em prol da educação. Então, a gente está numa semana que é super relevante a gente estar falando sobre pesquisa científica, pós-graduação, que é da onde vem a ciência aqui no Brasil, e principalmente sobre educação, que eu acho que é super importante. Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Gisele Laranjeira, eu sou psicóloga formada na UNG, com excelentes professores que eu tive lá, maravilhosos. Me especializei em psicologia junguiana na Unip e agora eu sou mestranda na PUC em ciência da religião. E aí a gente convidou a professora Hebe, eu vou pedir para ela mesma se apresentar, para fazer esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é essa questão de trabalho acadêmico numa pandemia que a gente não sabe o que está significando e o olhar da psicologia disso. Ah, Professora, por favor. boa noite para todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer. Eu acho que eu posso dar um tempinho para ver o que está acontecendo. Pode, vai lá, segura aqui, vai lá. Eu estou meio complicada aqui em casa. Você tá... Relaxa. Eu adoro isso, é vida real. É, Oi, Giovana, você é da UNG, legal, bacana, eu também. Ah, tá vendo? Todo mundo usa livros. Eu também estou tentando usar meus livrinhos de. gente, só um minutinho que as minhas máscaras chegaram. Ah, que legal! Isso é Tá, super importante. Vai lá. Que horário para começar, né? Mas tudo bem. A gente vai aguardando, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui. A UNG está aqui também com o Isaac Luz. Isso? Vitor também entrou. Obrigada, Vitor. Aline, oi, Li, tudo bem? Gente, que vergonha, vocês estão todos me vendo. UNG, ai que bom, gente, a UNG tá aqui, super bacana, porque é super interessante a gente começar a falar também das universidades pagas. A gente tem muita coisa falando de universidade do estado ou federal, como UNG, né, como a USP, mas a gente falar também das questões da universidade, de quem paga a universidade, é super importante. Então, super meu obrigado para quem está aqui. A Fê também se formou pela UNG. Oi, Fê, você é minha colega. Legal. Tem bastante gente da UNG aqui. O que mais? O Thales. Oi, Thales. Você também é da UNG? Ou você é de que universidade? Ou você não faz pesquisa? Ah, tá. A Fê se formou pela UNG também, né? Legal. Ah, Letícia. Oi, Lê. A Isa Gasparini. Obrigada, Isa, por estar aqui com a gente. Como é que a professora Abby já volta? Ah, tá. Edir. Oi, Edir. Gente, eu tô só aguardando a professora Abby. Ela teve que sair rapidinho. Edna, você foi aluna dela também. Maravilhosa. Não tem nem o que falar, que ela foi minha orientadora. É, a gente tá só aguardando ela um minutinho, que ela teve que só buscar um pacote para ela, que é das máscaras. Aí ela já volta, a gente já inicia. Oi, Vitor. Você se formou em 91 com a Abby e hoje mora em São Francisco, na Califórnia. Que legal, Vitor. Legal. É, se você puder depois falar um pouquinho para a gente como é que está a questão da pesquisa nos Estados Unidos, para a gente poder passar um pouco aqui, é super legal, vai ser super interessante, porque
A gente vai falar muito sobre valor, de como as pessoas dão valor sobre o pesquisador e não dão. E apesar do Brasil super ir atrás dos valores americanos, esse valor a gente não traz. Né? Então, a forma como os pesquisadores são tratados nos Estados Unidos é muito diferente da forma como a gente trata aqui. E o Danilo tá falando, máscaras são sempre prioridade, com certeza. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que se cuidar e muito, né? A professora Abby se cuida muito, Isa. Com certeza, Isaac. Então, a gente vai falando hoje um pouquinho sobre essa questão do trabalho, né? Do trabalho acadêmico, o que é uma pesquisa, o que quer fazer. E principalmente bater um pouquinho na tecla de que a pós-graduação ela não é só fazer pesquisa, ela é um trabalho de pesquisa. E essa diferença precisa ser bem esclarecida, porque aqui no Brasil a gente não entende muito pesquisador como uma profissão. A gente não entende que quem faz pesquisa tenha a mesma jornada de trabalho de qualquer outra profissão e deveria receber um salário, e deveria ter todos os direitos que um trabalhador normal tem. Tá? Isso também é uma das coisas que a gente gosta bastante de ressaltar aqui na PG. Aliás, para quem não conhece o site da PG, que está entrando agora no Instagram, nós somos a Associação dos Pós-Graduandos da PUC, a PUC aqui em São Paulo. Nossa sede fica ali na Ministro de Godoy, em Perdizes. Né? Então, quem quiser conhecer melhor, para conhecer o nosso trabalho, pode ir lá, tá bom? Voltei. Eu expliquei um pouquinho para eles o que é a APG, nós somos a Associação de Pós-Graduandos, né, que é um movimento estudantil na PUC. Certo. Bom, Estão se apresentando, professora Eve. Muito álcool. é uma loucura, né? Você recebe uma mercadoria e tem todo aquele procedimento e, bom, enfim. Bom, vamos lá então, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, Gisele, Eu que agradeço a honra. pela oportunidade, né, de eu poder estar conversando aqui hoje com vocês para a gente tratar de algumas questões que, creio eu, sejam assim de extrema importância no atual momento e na delicadeza, né? E também na violência, que esse momento é uma contradição muito grande, porque é um momento em que as subjetividades elas precisam ser respeitadas, né? Então, para mim é um prazer. Prazer a quem está contatando, né? Os estudantes da pós também, colegas de pós-graduação. E, na verdade, o meu nome é Hebe, eu já sou formada em psicologia, graduada em psicologia desde 1991 pela Universidade de São Marcos e passei por algumas especializações, fiz mestrado em artes pela Unesp de São Paulo, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, e numa proposta da psicologia, conversando, dialogando com a arte, e hoje também, né, estou no doutorado, eu tenho como objeto de pesquisa a juventude da periferia do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e a gente pretende fazer essa intervenção, né, utilizando de um mediador para poder perceber melhor o que essa juventude pensa a respeito de cinema nacional e quais são ou não os impedimentos que esses jovens que moram na periferia de São Paulo, por uma série de questões, têm acesso ou não têm acesso, como é isso, tentar compreender esse universo dessa relação entre a juventude e os cinemas que são documentários, que mostram a realidade da vida social, né? Então, hoje eu estou nesse processo. Tem grupos de estudos também que eu faço parte, da psicologia social lá da USP, onde também fui muito bem recebida pelo professor Luiz Galeão, da psicologia social, onde também retirei vários subsídios e hoje a gente tem esse grupo de pesquisa
E, como vocês estão percebendo, é pesquisa por todos os lados, né? É um pouco sobre isso que a gente quer comentar. Eu não sei como que você quer começar a Sim. falar. Eu vou dar uma introdução, então, com a minha fala, e aí eu acho que você pode dar o grande finale. Tá bom. Porque uma das coisas que eu estava comentando e a gente vai ressaltar agora é a questão da pesquisa no Brasil não ser tratada como um trabalho, né? Ela é tratada como um movimento de estudos e ela é feita, assim, na pós-graduação, mas é muito mais uma profissão, ela é dada um caráter de profissionalismo que é exigido de nós, então nós temos meta, nós temos datas de entrega, a gente tem desempenho, né? E muito que é cobrado, e é disso que a gente vai falar, eu vou falar especificamente. Então, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente sempre bate muito, o movimento estudantil tem batido muito, que a pós-graduação, ela é trabalho. Porque não é só você pegar um livro e ler, né? Você tem que ir a campo, você faz entrevista, você monta um cronograma, você tem metas para bater, você tem pouquíssimos recursos, Beleza. né? Então, acho que isso é muito, muito difícil. E aí, pensando nessa pesquisa, numa questão de trabalho, que quem faz realiza, eu acho que a gente pode até conversar com quem não é pesquisador para falar que é essa questão do trabalho e esse valor num momento de pandemia que a gente está todo mundo muito à flor da pele e tudo está muito diferente. Então, eu tô só seguindo aqui meu roteirinho, então se eu olhar aqui do lado, vocês sabem que é os meus filhos. Eu tenho um Então, também. não dá. Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa é que quando você faz pesquisa ou qualquer outra forma de trabalho, você é cobrado pelo seu desempenho, né? Então, a gente tem essa questão da produtividade. Aqui no Brasil, a gente é muito cobrado, principalmente em questões de artigos. Você tem que publicar artigo científico. Como se fosse uma coisa super simples. Eu vou, escrevo, mando para a revista olha para mim e fala: Nossa, que maravilha, deixa eu publicar. Isso não é real. A gente passa por vários processos até o artigo sair. Então, assim, nenhum bom artigo é feito em menos de, por exemplo, 3, 4, 5, 6 meses. E se for um artigo de uma pesquisa, gente, a pesquisa pode durar anos. E a gente sabe que isso é necessário dependendo do teor da pesquisa. Mesmo pesquisas de humanas, porque esse desgoverno tem muita tendência, né? Ele se aproveitou disso, e acho que é uma culpa que a universidade precisa entender, de que a gente se afastou do público, principalmente nas questões que não são nem de engenharia, que é muito mais visível, e nem de medicina, como a gente está vendo agora. Só que sem a pesquisa de humanas, por exemplo, a gente não vai entender por que que hoje o Covid ele é muito mais fatal na Brasilândia do que no Morumbi. Isso é humanas, isso não é numérico, né? Então, essa compreensão ela precisa ser feita a partir de um trabalho de humanas. Então, só que esses artigos de humanas, eles não são tão fáceis de produzir também. Eles também detêm um tempo, porque você precisa ir lá, você tem que colher dados, você tem que analisar os dados dentro da literatura, porque a gente também faz o mesmo trabalho científico. Eu tenho um dado antigo que alguém antes de mim fez, coletou, entendeu. Eu vou pegar esse dado e eu preciso acrescentar alguma coisa. Eu não posso só replicar ou dizer, é isso mesmo, né? Se eu for fazer isso, um estudo de replicação, eu preciso replicar todo o trabalho que ele teve, para poder então falar, realmente a teoria dele está certa. Então, o trabalho de humanas é tão científico quanto qualquer outro trabalho. E isso não é exposto, isso não é explicado, a gente não fala isso para as pessoas. Então, acho que é uma meia-culpa que a própria universidade precisa colocar. Mas aqui o ponto é, a gente está no meio de uma pandemia e como psicólogos a gente tem sentido que as pessoas estão sofrendo com isolamento. Eu percebo que principalmente na virada de abril para maio, todo mundo surtou. Porque todo mundo tinha esperança que 10 de maio magicamente ia dar tudo certo, o isolamento deu certo, a curva achatou, vou sair de casa. E não deu nada certo. Nós estamos no dia 7 de maio, os números estão cada vez maiores e a nossa projeção é
terrível, é ruim. Então, é, aquela fantasia que a gente tinha de acabar rápido para poder curtir o Dia das Mães, não vai rolar. E isso está causando muita frustração. Só que enquanto isso, enquanto essa frustração, enquanto é, todas essas emoções estão acontecendo, as universidades, assim como eu sei que também muitas empresas, estão agindo como se nada tivesse acontecendo e estão cobrando as metas de sempre, né? Então, não é só a cobrança, por exemplo, de entregar o trabalho. É a cobrança, por exemplo, de você ter que defender o seu trabalho. Então, imagina você numa carga mental que você não pode sair de casa. Você não pode construir a metodologia do jeito correto. Ontem foi a live sobre isso com as meninas, foi fantástica. Que a metodologia muda, porque você não tem acesso aos mesmos livros, não tem acesso aos entrevistados, mas você tem que defender do mesmo jeito. Sem entrar nos casos que alguém já sofreu um luto, de alguém que sofreu com a distância de parentes, ou que simplesmente está enfrentando um pânico que todos nós temos aqui na nossa cara de ficar doente. Então, o Jung tem uma frase, eu quero repetir para vocês, para a gente começar a pensar como as nossas emoções nos cansam e a gente não pensa sobre isso. Então, ele fala assim: a pessoa humana não é uma máquina no sentido de poder ter um rendimento de trabalho constante, mas ela só pode corresponder de forma ideal à necessidade externa se também estiver ajustada ao seu próprio mundo interno, ou seja, em harmonia consigo mesma. Então, eu só posso responder a essas metas, a essas expectativas, dentro de uma certa harmonia entre eu e o mundo. Não tem harmonia em pandemia, gente. Não dá para eu simplesmente achar que tá todo mundo com as mesmas emoções, com a mesma ansiedade, com o mesmo ritmo psíquico, porque isso não é real. E esse sofrimento psíquico que eu estou passando pelo simples fato de eu estar inserido no momento de pandemia não está sendo levado em conta, né? Nem pelas universidades, muito menos em qualquer outra forma de trabalho. Por isso que eu achei muito interessante que calhou de que eu sou uma estudante de uma universidade paga e você também, né? Você trabalhou com a gente, não, que você trabalhou com a gente na UNG, mas hoje você está numa federal, então você conhece como é as universidades pagas, Sim, até né? porque a minha primeira formação ela foi numa universidade privada, né? Uhum, E desde da minha pós-graduação, né, do mestrado até agora, eu estudo na pública, que a gente consideravelmente, eu não diria o caso da PUC, porque eu conheço a PUC também, uhum. é da PUC. Filha da PUC. Inicialmente, eu tinha optado pelo serviço social, eu cursei serviço social na PUC em 84, já há um bom tempo. Eu tava nascendo. As rampas, conheço muito bem os DAs. Nossa, sei. E depois eu precisei de uma universidade um pouco mais estruturada em termos tradicionais para poder estudar, porque eu me envolvi nos processos políticos da PUC e eu já estava perdido de vista o curso. E eu comecei É. a questionar o que era ser assistente social, o que era ser psicólogo. E eu optei a ser psicóloga. Todo o meu desenvolvimento foi dentro da área social, né? E a partir Uhum. daí eu fui cursar uma universidade mais tradicional. Ah, que legal. Embora nessa época da universidade privada, lá da São Marcos, os professores alguns eram da PUC, então, e da USP também. Se Então, mesclava. a gente teve uma formação Uhum. um pouco diferenciada depois dessa pós-modernidade baumaniana, né, que o Bauman fala, da sociedade líquida. Mas eu acho que você trouxe dois pontos que eu gostaria de colocar aqui e gostaria da gente poder ampliar uma discussão, né? Que, em Uhum. primeiro lugar, a gente tem dados, por exemplo, da FAPESP. Antes de eu entrar na FAPESP, esses dois pontos específicos são o que representa um campo acadêmico, o que acontece nos bastidores desse campo acadêmico e Uhum. o que é
uma pandemia dentro de um sistema que a gente chama de um sistema do Estado soberano, né? De um Estado que não é democrático. Ele se diz democrático, porém, o pano de fundo é de um Estado que exerce uma relação de poder e que, na verdade, isso vai refletir nas nossas ações dentro de uma comunidade acadêmica que começou a perder pelas bolsas. Nossa, sim, exato. Exatamente. Começou o sofrimento, que não era pandêmico, mas para quem já estava nas articulações acadêmicas, o sofrimento já começou aí. Que foi Sim, o desespero. desde o ano passado a gente já começa um sofrimento do estudante universitário. Exatamente no mês de maio, como eu falei, a gente teve o 8 de maio, em que você tem diversos estudantes que não sabem se vão poder concluir a pesquisa. E aí, eu acho super importante a gente pensar assim, se eu sei que a pesquisa é importante, mas eu tenho um valor social e um valor individual. O valor individual é o que eu sinto que é importante, mas o meu valor social entra em xeque, Sim, né? E aí eu falo assim, eu estou fazendo isso para quê? sim, ótima reflexão que eu já lançaria para quem ainda não adentrou ao espaço acadêmico que repensasse qual é o objetivo que se tem nesses tempos até de pandemia. É bacana esse gancho, porque depois eu quero situar também dentro disso que você está falando. Então, na verdade, a gente tem alguns dados da revista FAPESP, né, da Uhum, Fundação de Amparo à Pesquisa, que já encontra dentro do campo da saúde mental várias expressões subjetivas que ocorrem em termos de saúde mental, né? E que a gente sofre muito dentro da vivência acadêmica, né? Exatamente por essa pressão, por essa produtividade, né? uhum. Naturalmente, essa condição ela já é posta, né? Então, os dados são de uma depressão que muitos alunos Da do Rio pós-graduação. sentem, né? Uma ansiedade muito grande, a ponto. Eu conheço várias pessoas que, durante esse processo, desmaiaram, tiveram acesso de Uhum. suicídio, né? Pessoas que, na última instância, em que ia qualificar, não, que ia defender, o orientador chegou com um livro dessa grossura e falou: não, você vai ler. A hora que a pessoa viu aquele livro, ela desmaiou e foi parar no hospital. E ainda a hora que delirando e falando: cadê o livro? Cadê o livro? Né? Assim, para se perceber o quanto esse sofrimento opressor dessa cobrança institucional e da cobrança social, porque você está dentro de uma academia, então as pessoas acabam te vendo como um ET. Quer dizer, você não pertence a essas relações sociais do senso comum, A né? classe trabalhadora. Sabe? Você não trabalha, você só estuda. Você só estuda. E é um trabalho, Uhum. né? É um trabalho. Exato. Portanto, esse trabalho ele deveria ser remunerado com as bolsas, né? De Uhum. estudo, que nada mais são do que senão um subsídio que você tem para você poder comprar os seus livros, para você poder comer na lanchonete da universidade, para você poder tirar xerecos, enfim, para você viajar, porque você precisa apresentar trabalhos, e normalmente os trabalhos ou você vai para o Brasil apresentar, ou você vai para fora do Brasil. Eu, por Porque exemplo, é exigido você participar de congresso. pelas produções, as representações institucionais, porque É. você leva o nome da universidade que você está inserida, né? Não é, Sim. muitas vezes não é nem a estudante, Gisele, não é estudante, Não. é a Unesp, é a PUC, que é levada para as evidências. Então, esse não reconhecimento já é um fator de obstrução
de saúde mental também. Uhum, sim. Porque esses fatores estressores, obviamente, que cada pessoa vai sentir esse fator estressor de um jeito. Porque não é, a gente não pode generalizar que são os mesmos sofrimentos, porque as pessoas elas são diferentes, elas são individuais, como você apontou, e elas também vivem as relações sociais. Então, são sujeitos interativos, e a forma de interagir das pessoas e de sentir e perceber dada a situação são diferenciadas, né? Então, a Uhum. gente normalmente já tem essa ambiência acadêmica que o ano passado a gente já sofreu pelo corte do financiamento das bolsas, que depois a gente vai chegar nesse campo do Estado, né? Eu Uhum. dividi a nossa ideia aqui em dois momentos. Primeiro, a vivência acadêmica, a ambiência acadêmica, o que acontece nesses bastidores, é essa relação com o Estado, né? E então, na verdade, a gente já sofreu esse rompimento. Em algumas universidades teve gente que ficou sem bolsa nas públicas. Não foi o meu caso, porque na verdade eu estou recebendo a bolsa, mas não é bolsa, é trabalho. É salário. É, porque na verdade eu tenho que trabalhar para receber essa bolsa, né? Sim. Então eu corrijo provas, eu faço lives, eu faço uma série de coisas que são caracterizados dentro desse trabalho. Na verdade, não estou trabalhando para as universidades privadas, mas eu estou trabalhando para Uhum. Para universidades públicas. pública. Então eu tenho alunos de vários polos, né? Que representam a Unicamp, a Unesp. Os estudantes de pós são os estudantes dessas três universidades públicas. É a Unesp, a USP e a Unicamp. Então, nós estamos trabalhando com esses alunos que vêm dentro dessa proposta política pedagógica de inclusão social. Né? Então, Quando achei. você falou do Oi? Estado, quando você falou do Estado, eu lembrei de uma ideia que quando eu estava pensando, porque lógico, né, o meu quintal são os mitos, né? E tem um mito que me deixa muito irritada, que é o mito de Heracles, que é o Hércules, porque todo mundo fala muito dos 12 trabalhos de Hércules que ele fez, ele realizou, e ninguém pensa por que que ele teve que fazer, né? E o mito conta que ele se apaixona por Megara, ele tem os filhos com ela e ele tá lá vivendo a vida dele super de boa, até que Hera, que é a madrasta, num ápice de ciúmes contra Zeus, impõe contra ele um acesso de loucura e na loucura ele mata a família inteira. Ele mata a Megara e os filhos. E Hum, aí, buscando redenção, ele vai atrás do oráculo. O oráculo manda ele atrás do primo dele, que é o rei Eristeu. E aí o rei, que é devoto de Hera, pede todos aqueles trabalhos impossíveis. E eu fico muito pensando essa relação de como a gente, ai, olha que lindo, que romântico. Ele fez 12 trabalhos, olha que romântico. Ela pega ônibus 5 da manhã, volta para casa meia-noite. Não, gente, isso não é legal, isso não é romântico, nem um né? pouco. A gente tem uma era como Estado dando esses trabalhos impossíveis e a gente está vendo o trabalho impossível como uma coisa, nossa, que lindo, né? Ele matou um leão no braço. Gente, não era para isso estar acontecendo. Não era nem para ele ter ficado doente, não era para ele ter ficado louco e não era para ele ter adquirido essa culpa. Porque eu acho que o fator de culpa de não produzir, de não ir em congresso, de não fazer os artigos, de não conseguir dar conta, é o pior fator de doença mental. Não sei se é a sua opinião. Sim, até porque no dia 22 de março eu já estava com a minha pesquisa preparada, com já o grupo pronto, que eu ia fazer a intervenção, né, no céu da cidade de Tiradentes. E aí, dia 22 de março, tudo foi, Fechou. sim. Então, eu Uhum, estou desde março, com a minha tese parada, uhum, numa cobrança muito grande, leia isso, leia aquilo. Só que além da gente ter essas características da vivência acadêmica, que é uma vivência do sofrimento, muitas vezes, eu acho que esse sofrimento duplicou em função
de um não reconhecimento do próprio Estado, que implica numa opressão, um não reconhecimento da ciência enquanto verdadeira, enquanto um jeito de ver a realidade de um modo muito mais investigativo, portanto, não do senso comum empírico. Então, você tem um Estado que é normativo. Sim. E essa normatividade, na verdade, ela tem que ser cumprida dentro do que se compreende por ciência, e que essa ciência não é reconhecida no Estado Federal. Então, desses últimos anos, foi os piores anos inteiros. Não quero ser aqui pessimista, já sendo Ana, né? Mas foram os anos em que os estudantes sofreram muito dentro desse processo de um não reconhecimento por parte do Estado Federal, que é um Estado que, do senso comum, que é pior, que vive num misticismo do conhecimento mitificado, que não condiz com a realidade e que, na verdade, passa a ver a ciência como uma coisa de alunos que só fumam maconha e que só fazem orgia. E a nossa representatividade, os nossos trabalhos, que têm como objetivo ajudar para a transformação social, que eu acho que pega um pouco nessa questão que você está trazendo das ciências humanas, da gente poder trazer um subsídio que possa transformar uma realidade e não fazer com que ela seja uma realidade ignorada pela grande maioria das pessoas, né? Então, a gente tem aí uma contradição muito grande, né? Dentro do Estado, que é o cumprimento dessa normatividade e, ao mesmo tempo, um não reconhecimento pelo próprio sistema capitalista, que, na verdade, as ciências que alimentam a economia, que seriam as ciências biológicas ou as ciências exatas, não sei, biológicas talvez, mas as ciências... Algumas, né? Elas são muito mais alimentadas do que a ciência da doutrinação, desse pensamento utópico e ideológico que vê as ciências humanas como uma balbúrdia, né? Então, nós passamos a ter a necessidade de um momento de pandemia, que é exatamente o asilamento do sujeito, porque está todo mundo asilado, né? Que você fala de saúde mental, então... Acho que é melhor a palavra asilamento do que isolamento. Porque nós estamos completamente confinados e que, na verdade, esse momento, eu vejo dessa forma, seria um momento para a gente repensar a nossa pesquisa, repensar o campo de pesquisa, né? E não apenas produzir dentro de uma ideia da reprodutibilidade, que é a ideia da citação, é a ideia do fulano de tal. Que é a ideia da quantidade e não qualidade, né? Sim, e que seria um momento de uma necessidade de fato desse ócio para a gente poder criar e não reproduzir, né? Porque quando você cria ou você recria uma dada situação, você tem a possibilidade de você repensar melhor, porque um projeto de pesquisa ele não pode ser visto como alguma coisa estanque, né? Por exemplo, o título que eu tinha inicial da minha pesquisa já passou por Com certeza. por dados diferentes. Então, o que a gente tem na pandemia?
Oi. Ó, o Isaac, ele falou assim, seria melhor pensar protegidos. Isaac, com certeza o isolamento ou asilamento protege a gente. A gente é completamente a favor do isolamento total. Mas o que a gente está falando é que psicologicamente, emocionalmente, você rompe de forma muito bruta com seus laços afetivos. Então, isso causa um dano emocional, claro. Então, apesar da proteção completamente necessária, é preciso pensar é, nessa fragilidade emocional e como dentro dessa fragilidade emocional a gente tem uma outra fragilidade que é a academia ou outras formas de trabalho pressionando a gente para produzir, produzir, produzir. É sobre isso que a gente quer focar. Mas você está completamente certo. Faz parte da proteção, é necessário. Mas causa um efeito colateral, tá? Só para explicar. Perfeito. É exatamente isso, né? E aí a gente se depara com essa questão da produção. A produção ela tem que ser alguma coisa que vem no momento de criatividade, onde você tem, de fato, todo o tempo para você poder pensar no que você, as relações que você faz, né, dentro de um projeto de pesquisa, aonde você quer chegar, quais literaturas você vai ler, mas não necessariamente a obrigatoriedade de ter que escrever simplesmente porque o sistema ele está muito coligado ao sistema do capitalismo, né? Muitas vezes da ciência, enquanto forma de alimentar esse capital mesmo, né? E não Uhum. no sentido de você transformar a sociedade por meio do reconhecimento dessa política estabelecida, né? Mas aí, Hebe, uma questão para você. As ciências humanas, elas estão aqui para pôr em xeque esse processo de produtividade e o próprio processo de capitalismo que, desde o ano passado, com as questões climáticas, já tem começado a se questionar se esse capitalismo, no modelo que ele está atuando hoje, é viável ou não. Claro que a gente sabe que não é possível extinguir o capitalismo, mas que talvez ele tenha que ser repensado e replanejado. Até onde você vê uma coerência do ataque às humanas a esse ataque desse modelo, se você vê. Tá. Eu acho que esse modelo ele propõe um ataque premeditado. Porque se a gente for pensar num estado pós-pandêmico, né, a gente vai viver necessariamente uma situação com uma crise econômica muito grande e basicamente dois países competindo pela soberania mediante os Uhum. outros países, que a gente tem aí a China e os Estados Unidos, né? A China parece que ela recupera esse processo de produção, fazendo máscaras, insumos, né, para dar conta dessa pandemia, para vender os produtos para os países que estão precisando. E os Estados Unidos acusando a China de uma possibilidade de ter lançado essa doença, né? E aí, como que fica a nossa situação em termos de umas ciências humanas que pode trabalhar essas questões, né? Eu acho que é possível, sim, trabalhar esse lado das ciências humanas, trabalhando exatamente a emancipação do sujeito, a sua autonomia, né, mediante essas questões que, na verdade, elas vão implicar. Você fala num momento de parada para a gente repensar o capitalismo, que ele pode ser feito a partir daí. Eu espero de verdade que haja uma repercussão muito grande. Mas no Brasil, eu acredito que exista ainda um retrocesso muito grande para se pensar essas questões, haja visto que a gente viu de pronunciamento dos representantes desse Estado que colocam a economia na frente dos processos de recuperação, de salvar vidas. Então, eu acho que a gente vai ter pela frente, e a gente vê claramente, né, as instâncias que fazem parte dessa economia, que são os empresários. Hoje teve
uma reunião no Congresso que foi no STF, do presidente, junto com os Sim. representantes das indústrias, das empresas. Isso não é brincadeira. Se a gente for pensar em termos do que, o que representa a economia e o que representa a ciência, principalmente as ciências humanas. Então, eu acredito que a gente pode, sim, ressignificar esse estado de coisas, mas mediante um esclarecimento do que é ciência, a importância dela, né? A importância que as pessoas têm de ficar dentro de casa, embora a gente possa pensar humanamente falando, né? Que existem pessoas que não podem ficar protegidas porque elas têm que sustentar a família de algum jeito, porque a Caixa Econômica não liberou o dinheiro dessas pessoas, porque teve que haver uma pressão muito grande para aumentar um pouco o valor de R$ 200 para R$ 600. Se a gente for ver, é um dinheiro ínfime para uma família que mora 10 dentro de um quarto. Sim. R$ 600 é muito pouco. Uhum. Então a gente tem. Por outro lado, né, são 68 bilhões para comprar os cargos dentro de um Congresso Nacional. Esse dinheiro poderia ser muito bem direcionado a essa necessidade que a gente tem hoje de trabalhar a saúde e de trabalhar a educação no país, né? Uhum. Então, acredito que é possível que a gente possa ressignificar, sim, essa situação, mas trabalhando essa questão da autonomia, da emancipação dos grupos sociais, dos grupos étnicos, dos grupos de gênero, dos grupos de trabalho, a partir dessa condição de poder avalancar nesse processo de outras possibilidades do capitalismo, porque hoje já esgotou. Mas eu não acredito que o capitalismo ele vai dar uma parada, não. Acho que ele vai dar uma Não, corrida não, muito de grande forma. para alcançar. Gente, é só a gente pensar. Opa, Hebe deu uma travada. Deu uma travada? Travou um pouquinho. Retoma, por favor. Agora tá normal? Voltou. Então, eu acredito que se o capitalismo representar o que aconteceu na compra desses insumos da saúde, então nós estamos perdidos. Porque um país chega na frente para comprar, o outro já tinha comprado, aí o outro chega e compra tudo e deixa o outro sem nada. Então, que Exato. sistema de cooperação humana é essa? Eu pergunto, Uhum. né? Então, e aí que eu acho que quando a gente fala do valor do trabalho, hoje, claro, porque aqui no Brasil a gente nem é considerado trabalho, mas você pensar que hoje fazer ciência, e principalmente fazer ciências humanas, né? Então, pensar sobre esses aspectos comerciais, pensar sobre processos políticos que estão sabe, deixando o meio de campo totalmente complicado em relação a questões básicas de saúde e de preservação humana. Esses estudos, essas reflexões, são atos de resistência, são atos de luta, é o que a gente pode fazer. Então, eu acho que, apesar da gente não conseguir nesse momento o valor social, ou seja, aquilo que o Jung falou que era o equilíbrio com o mundo lá fora, mas eu mantendo o meu valor individual, eu preciso entender, eu preciso ter muito forte que hoje o nosso trabalho é um ato de resistência. Por existir pesquisadores da área de humanas pensando sobre isso, nós estamos resistindo enquanto ciência. Né? Que pode nem ser que a gente colha nenhum ouro agora, que a gente não consiga, mas que lá na frente a gente vai abrindo caminho para que outros pesquisadores possam pensar melhor sobre isso. Eu acho que a gente não pode pensar nesse ciclo pequeno, senão a nossa vontade de fazer vai embora, com certeza. Eu acho que a gente tem que achar retomar, digamos assim, como que eu consegui resistir a isso tudo? Por exemplo, a própria Uhum. quebra
do início da minha pesquisa. Eu estava escrevendo um artigo agora para apresentar em Ilhéus, pedindo insumos para a instituição, para viagem, né? Avião, Uhum. hotel, essas coisas. Já estava tudo sendo viabilizado. Aí, o corte. Corte total, lógico. Então, eu acho que 2 meses para viver esse luto, né? Uhum. Agora que eu retomei a vida acadêmica de E novo. eu acho isso super importante. Que tempo a gente está dando para os estudantes, e aí eu vou focar mais a questão dos pesquisadores, para viverem determinados sentimentos. Por exemplo, porque uma das coisas que eu acho terrível que está acontecendo é as universidades manterem os prazos para defesa, por exemplo. Tem gente que não se importa. Ah, vai ser lá no meeting, vai ser por Skype, o que seja. Tem pessoas que tornam aquilo uma festa, que chama parentes. Eu já vi defesa de tese ou de dissertação que veio os parentes lá do Nordeste. Quer dizer, é um momento muito grandioso para a pessoa e ela vai ter que viver esse luto de que esse momento não vai acontecer. Hum, Né? Então, tudo que ela preparou para uma pesquisa para um trabalho que ela desempenhou, e aí ela, nesse nervoso, em todo esse, e aí ela tem que ir lá e ainda discutir e defender o seu trabalho como se estivesse tudo normal, como se não tivesse nada acontecendo. Quer dizer, que tempo que ela vai ter de mastigar isso? Eu acho que, quer dizer, a saúde mental já foi, ninguém tá nem ligando. sim. É porque, então, isso que você está falando me traz novamente ao estado normativo, Sim. ao estado que quer cumprir o seu papel, que quer mostrar serviço, né? Uhum. Aliás, desculpe, a instituição acadêmica junto a essa relação com o Estado, né? Então, Uhum. isso é reproduzido, né, dentro dessa estrutura. Então, é a instituição que tem que cumprir a produção para o próprio Estado. E a gente tem um ministro da Educação que, né, É. A aplicar, gente nem tem, né? né? A gente tem uma complexidade aí muito grande Uhum. dessa não a subjetividade não é relevante para essa, não há essa compreensão, né, de Uhum. que existe todo essa emoção, né, de afetos, essa emoção de realização que o estudante ele quer ter naquele momento da defesa dele, para ele é importante aquilo, né? Sim. Mas pelo outro lado existe uma instituição que deve contas ao Estado, que a gente tem muitos reitores que são comprados por essa ideia, né? Uhum. E que, na verdade, acaba reproduzindo tanto quanto essas esferas de um Estado que não reconhece a importância Do do trabalho indivíduo. da ciência. Mas acho que você colocou uma ideia super importante, Gisele, que é a própria resistência mesmo, né? Como que a gente sobrevive a todos esses sentimentos nesse exato momento, né? Eu acho que é repensando a importância do seu trabalho, a contribuição que você pode trazer para a Uhum. sociedade e respirar, poder respirar, né? Não com aparelhos artificiais, mas de você Esperamos que poder, não. de fato, respirar essa ideia da concretização da importância do seu trabalho nesse momento, né? O quanto você pode contribuir para uma sociedade melhor, Uhum. refletindo dessa forma mais reconhecida, do reconhecimento dos sujeitos, né? O reconhecimento de um pesquisador, não no sentido egóico, mas no sentido da importância que ele tem para contribuir
de fato, com uma sociedade melhor, né? Uhum, Então, eu acho que uma forma da gente poder respirar e poder dar continuidade a esse trabalho é exatamente pensar a importância desse projeto de pesquisa para uma sociedade doente, né? uhum, Contra num com certeza. estado de isolamento total da doença, da doença mental, mas que a gente pode pensar de que forma eu posso trazer essa saúde para o meu campo, Uhum. se é de fato pela resistência, que seja assim, né? Então, é encontrar esse lugar dentro desse caos, né? Sim. E assim, e encontrar seus pares, eu acho que isso é super importante. A gente, apesar da distância, você não está fazendo pesquisa sozinho. A comunidade científica do Brasil, ela é relevante. Nós temos muitos e bons pesquisadores, e a gente sabe disso, né? Apesar de que a mídia não mostra, ultimamente até tem mostrado até para cutucar o governo, mas a nossa a gente não tem tantos canais assim, né, de populares, mas a gente existe. Então, acho super importante isso, porque enquanto nós existirmos e resistirmos, essa classe vai estar aí lutando pelo seu lugar. E Ah, talvez a gente. Hã? desculpa. Não, Não, imagina. é que me veio assim agora uma questão que eu acho que também que responde um pouco o que você levantou, que é de fato os grupos de pesquisa, da gente, de todo mundo estar inserido dentro dos Isso. grupos de pesquisa. Por exemplo, o meu grupo de estudo, o meu grupo lá da psicologia social tem me alimentado muito, Sim. tem me dado gás, Uhum. é muita resistência, né? Então a gente conversa muito. Por exemplo, a gente suspendeu um pouco essa obrigatoriedade de ter que escrever um artigo para a gente discutir a pandemia, para a gente poder. Eu acho que é um canal também. Dos grupos darem uma parada e falar, olha, peraí, vamos conversar um pouquinho, né? O que que a gente Até pode. que produção você vai ter que você está no meio do furacão? Quer dizer, a gente sabe que a melhor análise ela é feita com um certo distanciamento, com um pouco mais de calma. Quer dizer, você está no meio do fogo agora. Sim, por isso que é importante falar como que esse fogo está tá representando para mim. Será que eu estou sentindo isso forte? Isso tá fraco? Acho que tem que conversar com o orientador, né? Uhum, sim. O orientador, por exemplo, falou, leia, vai lendo. Então, achei isso, né, bacana. Não dá para Sim. cobrar agora. Assim, uma outra coisa que eu acho importante também é ter esses grupos. Também se solidificar dentro desses grupos de trabalho, dentro da própria unidade acadêmica. Universidade. Eu acho que Uhum, também é uma forma de resistir, né? Uma forma de sim, dizer, olha, eu estou certeza. cansado, não estou conseguindo, o que que eu posso fazer, o que que você sugere, né? Falar um Uhum, pouco sobre isso, como você está sentindo, né? Porque não vai ter como, de uma certa forma, fazer uma revolução agora. Vamos todo mundo para a rua. Não uhum. tem como Não, nesse momento, né? o Vitor mesmo ele estava falando, né, que essa coisa do isolamento é como entrar dentro de um casulo, né, Vitor? E a gente sabe disso, a gente sabe que é super difícil, porque você se sente mais sozinho, você se sente mais isolado, e às vezes um trabalho de pesquisa já é bastante solitário, porque a gente não, né, não tem tanto assim, tanto acesso, tanta gente trabalhando junto, muita coisa você tem que pensar sozinho. Eu acho que os grupos de estudos, os grupos de pesquisa, eles são fundamentais, tanto para uma saúde mental, quanto para a gente poder pensar em estrutura mesmo de contatos e tudo mais. Mas eu acho que a gente está chegando perto de uma conclusão. Não sei se tem mais coisa para falar. Eu acho que o caminho é esse, né? A gente tá Uhum. para a gente sobreviver,
realmente, como algumas pessoas disseram, aí a gente está dentro do casulo, a aproveitar esse casulo para repensar o projeto de pesquisa. Eu acho que a importância dele nesse momento de pandemia, que é um momento de incertezas, é um momento de medos, de inseguranças, mas que a gente pode sublimar isso com a feitura da nossa própria pesquisa. Pensar em continuar a pesquisa dentro de um grupo de estudos, mesmo que seja grupos de estudos hoje virtuais, eles alimentam muito e dão muita força para a continuidade do projeto, né? E repensar também a importância desse projeto de pesquisa para a transformação da nossa sociedade, de que forma a gente pode contribuir para isso. Eu acho que são formas importantes da gente achar um caminho no meio desse caos, né? E que também tem o seu lado bom, se a gente for pensar no sentido de sublimar essa situação. E outra coisa, gente, eu acho que outra importância disso, de como a gente pode sair desse estado de cobrança, é da gente poder falar sobre isso também. E quem precisar, né, das pessoas, não sei, que estão assistindo, que estão realizando um projeto de pesquisa, também de procurar um profissional e de estar conversando sobre isso, ou procurar o próprio colega e falar sobre essas questões. Eu acho que isso é muito Procurar as APGs, é para isso que a gente está aqui, importante. para dar esse apoio. Essas associações, nossa, já tô ótimo, de estudantes, não é só para a gente brigar por bolsa, é para a gente se entender, para a gente se apoiar. Então, procure uma APG na sua universidade. Se não tem, fundem. Garantam os direitos dos estudantes, porque pós-graduação é trabalho. Então, você precisa ter uma instituição que garanta isso, que brigue isso. As APGs, elas têm formas de lidar com as reitorias, discutindo alguns papéis, porque elas têm uma legislação para isso. Então, é bacana. Eu não sei se tem tempo para. Tem, eu já tenho no outro vídeo, fica à vontade. Não, eu queria saber se alguém quer fazer uma pergunta, alguma Uhum. coisa. Ó, a Lana tá falando assim: o pior acho que é a nossa cobrança conosco mesmo de estar em casa e não produzir o suficiente, me vem como uma culpa. Lana, isso que a gente tá falando da culpa, que foi que eu falei do Hércules, tipo, que culpa que ele tinha para fazer 12 trabalhos? Ele não tinha culpa nenhuma, mas a gente absorve, né, pela nossa responsabilidade, pelo nosso padrão, por isso que eu detesto aquele mito, eu acho chatíssimo. Acho super mal usado, porque ninguém conta o começo. A culpa não é sua. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz quando se depara com um processo de culpa é eu tentar sair um pouquinho de mim e tentar olhar que cenário que eu tô, que momento é esse, o que está acontecendo e o que, que eu realmente posso fazer diante disso. Se eu não conseguir ler, se eu não conseguir estudar, se eu não conseguir produzir hoje, ok, porque olha tudo que está acontecendo em volta. Não é só você. Não é, todo mundo está sentindo isso. Uhum. Eu, no meu dia a dia também, falo, gente, eu não estou produzindo o Nossa, que eu poderia estar nada. produzindo, né? Não, as Mas leituras estão péssimas. não se cobre. Nesse momento, eu acho que está todo mundo no mesmo barco. Acho que pensar dessa forma é uma coisa interessante também. E até escrever um pouco sobre isso, né? Aonde que esse momento que a gente está passando, onde que ele se encontra dentro do meu projeto de pesquisa? Será que, né, Uhum. de que forma eu posso construir essa compreensão mediante as teorias que eu estou utilizando no meu trabalho, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com teoria crítica, com, com alguns autores da escola de Frankfurt. Então, dá para a gente repensar um pouco dentro do viés da criatividade e da emancipação, né? A emancipação do sujeito. Quanto Uhum. sujeito autônomo, capaz de ter voz para suas solicitações sociais, de exigir o seu reconhecimento também. Então, eu acho que a gente pode muito bem tentar relacionar o que a gente tem Tá como, vivendo, claro. tem, com o momento Mesmo de que agora.
mesmo que você perceba que isso não está indo para o seu caminho, mas eu tinha outro foco, era outra coisa totalmente diferente, esse é um momento super importante que em algum momento a gente vai ter que se debruçar e estudar. Então, tudo que você puder pensar sobre isso, trazer sobre isso, permitir os seus sentimentos, você está produzindo, né? E a gente, é aquela coisa, a gente precisa lembrar que nossas emoções gastam energia. Então, tem momentos que eu gasto muita energia pensando sobre a pandemia, lendo notícia, tentando ficar bem com tudo isso. Então, não se cobre tanto de estar bem o tempo todo, porque nem é possível num momento normal, imagina agora, né? É, Acho que essa olha, é a principal. é, Alguém falou mais alguma coisa? O aqui. Isaac. Como Hum. vocês conseguiram se concentrar durante os momentos de pressões sociais para produzir, desenvolver um pensamento crítico e entregar os projetos de pesquisa, etc. Foi um pouco o que eu falei, né? Tá. No meu caso, foi meio na birra mesmo, foi na força do ódio. Vão tirar a bolsa? Agora. Então, é que assim, né, gente? Eu não acredito assim muito num processo mecânico, Isaac, né? Que não é Exato. mecânico assim, conseguir se concentrar mediante a pressão social, desenvolver um pensamento crítico, entregar os projetos de pesquisa. Essas coisas não acontecem concomitantemente. É um processo que você Uhum. vai elaborando no momento que você se sente pressionado socialmente, né? Até porque dá uma sensação de impotência muito grande que você divide com os seus amigos. Aí, de repente, você repensa, como que eu posso ter um pensamento crítico nesse momento? É usar dos recursos que você tem, né? Nos livros, na Uhum. pesquisa, encontrar Dos autores colegas. lá mesmo, os colegas. Eles Para dão. mim foi, para mim foi muito importante alguns momentos que eu travava e eu chegava e falava, gente, travou, parei, não sei o que fazer, tô aqui. E o simples fato de falar disso, a gente sabe, o falar é terapêutico, né? Sim. Então, eu acredito muito nisso, né? Do recurso que você tem nas suas mãos, dessa potência Uhum. interior, porque se você entrou num processo acadêmico com uma seleção, se você apresentou um projeto e esse projeto ele foi aceito, é porque você chegou num lugar que dê parabéns para você por ter Sim. conseguido chegar nesse lugar. Agora, como sair desse lugar é o que a gente está tá discutindo É. aqui. É. Quer dizer, A, Pa- a Patrícia está falando assim, é muito bom esse espaço, eu tenho produzido melhor à noite, tento desligar de tudo e vou lendo, buscando, pesquisando. olha, Eu acho que esse autoconhecimento, Patrícia, é sensacional, porque eu funciono de um jeito, você de outro. Então, assim, por exemplo, eu à noite eu não funciono, gente. Não... O pessoal do meu grupo de psicologia, religião e política da USP, o Relapso, falou assim: vamos fazer uma reunião de madrugada. Eu falei, gente, eu não existo de madrugada. Então, assim, o que que funciona para você? O que que dá certo? É estudar um pouquinho? É ler? Vai fazendo. E é o que você falou, quais os nossos recursos? Mas eu acho que esse processo de autoconhecimento acaba sendo fundamental. A gente sabe que é difícil, porque, né, o pesquisador não tem salário direito, então ir atrás disso, mas as universidades às vezes propõem, você pode buscar profissionais para você tentar fazer esse autoconhecimento e descobrir como que o melhor funciona para você. sim. Eu, por exemplo, já tive momentos em que fui dormir. Eu também não gosto de produzir à noite. Eu não, pra nada, eu gosto da noite para nada. Eu gosto do dia, da luz do dia. Então Né? não sei. Mas assim, já tive insights durante a madrugada, por exemplo, de ficar. Isso acontece muito nos últimos anos da pesquisa, né? Que você fica bem tenso, bem ansioso, e aí as coisas começam a aflorar, né? Sai pelos poros, e aí você levanta e escreve, pô, fantástico, não sei o quê, vai pro hospital tomar remédio porque pirou, né? Então tem tudo isso.
né? Eu mesmo já fui parar no hospital, já fui pedir, pelo amor de Deus, para me dar um remédio para dormir, porque eu fiquei 15 dias sem Nossa, dormir. é. Pela pressão da escrita e pelos insights que eu estava tendo, era uma coisa maluca. Eu falei, eu preciso dormir, porque eu fiquei muito empolgada, fiquei acelerada. Nossa. É, isso foi no mestrado, agora já tô. Agora tu já vai, né? Mas É, assim, mas então o que que eu tô querendo dizer com isso? Que para mim, por exemplo, a noite não funciona, mas pode ocorrer de eu ter uma ideia durante a madrugada, uhum. Acho que caiu. escrevo e durante o dia depois das minhas aulas de Tai Chi, eu vou escrever. E aí, o Isaac também está falando essa questão do EAD, que é uma questão que a gente tem discutido muito, como eu falei, acho que não só a questão da defesa, mas todo o processo acadêmico estar sendo EAD. E, na verdade, a gente precisa pensar é que, assim, estão jogando a sala de aula para o ambiente virtual. Isso não é educação à distância. Educação à distância, ela é programada, ela é feita para ser feita para o modelo digital. Esse processo que a gente está fazendo, ele está sendo muito na correria, ele não foi pensado, ele não foi planejado. As aulas dos professores não foi planejada para o ambiente virtual. Então está tudo muito ainda né, confuso. Então é super normal que agora a gente também não tenha a mesma, não só adaptabilidade, mas eu acho que a produção a partir do movimento digital, porque nem foi pensado para isso, né? Não dá para você tirar uma sala de aula física e colocar no Meetings, isso não vai acontecer. Então, a gente precisava estruturar melhor o que seria uma educação à distância e a coisa está sendo feita de um jeito, acho que não tão legal. Falam que, mas é o possível para não perder o semestre. Mas aí até que ponto vale a pena manter um semestre que não vai ter qualidade? E aí a gente entra de novo na discussão do que o capital está exigindo, de uma produtividade, e não da gente estar pensando na ciência em si. Isso, perfeito. Ah, Né? o Isaac está falando, eu sinto a necessidade da presença, de interagir e construir um pensamento. Todos nós. Todos nós. Mas no momento está Não impossível. dá. Então a gente A tem que Lana, passar pelos meetings da vida mesmo. a Lana falou que o orientador escreveu um texto sobre esse processo. Lana, coloca depois nos comentários da APG o link, por favor, divide esse texto com a gente. Depois a APG vai falar mais coisas sobre EAD. Eu acho que é uma discussão muito importante que a gente precisa ter. E a gente começar a pensar o que vai acontecer com esse modelo educacional e o que vai representar tudo isso. Mas eu, particularmente, acho que não podemos cobrar, pelo menos dos professores, não estou dizendo de instituição, um modelo de EAD para quem se planejou para uma sala de aula física. Acho que isso não é possível, sabe, de se cobrar. Eu acho que. Parou, Abby? Não, eu estou pensando aqui, socorro 15 dias. Por que, Isaac? O que que acontece? Não sei. Ele falou? A Cave Lima falou: os meus professores são guerreiros, estão se adaptando total. Devem estar trabalhando 24 horas por dia, cara. Bom, Essa mesmo. particularmente, eu não sei se essa tendência ela não vai se estender. Uhum, então. Mas eu espero que se o EAD se estenda, que ele pelo menos seja um pouco melhor organizado. É. Sim. Ele falou, se referiu aos 15 dias sem dormir. Ah, os meus? É. Ah, aguarde. Coisa Não, pra... gente, não acontece com todo mundo. Eu dormi muito bem durante o meu mestrado, tô dormindo bem, fica tranquilo. Quase matei o marido do coração, mas eu tô bem. Então, outro lado, né? São outros lados, tá bom? Mas, Mas gente, vamos encerrando então. Eu acho que, Abby, muito obrigada. imagina, eu espero que tenho aula com a Tati Lima, me conhece. Tá. Sim, sem dúvida. Eu trabalho com ela na Univesp. Ela é show, ela é show. É.
Então, eu agradeço. Eu não sei se eu pude contribuir de alguma forma, espero que sim. Muito E contribuir. estamos aí, gente. Não desanime, mas vamos tentar sublimar esses momentos tão complicados, tão difíceis, na verdade. Não estou dizendo que é tudo muito gostoso, porque não é, mas a gente tem que angariar uma forma de a gente se confortar nesse momento, e é muito importante a troca, por mais que seja hoje online, né? Uhum. Porque eu também senti essa interrupção. Obrigada, Cláudia. Obrigada. A Ah, família Bruno, obrigada. sempre acha bacana. Nem tá. Então, mas eu acho que eu também sofri essa interrupção, porque nossos encontros eram todas as quartas-feiras lá na USP. Eu comia um bolinho, tomava aquele café e conversava. E aí, de repente, a gente está todo mundo na virtual, né? Pois Mas é. importante que a gente está dando continuidade ao Vitor também. A gente está dando continuidade aí para um trabalho que eu acho que é importante a gente merecer este lugar dar voz à ciência e fazer ciência, por mais que os muros se levantem, né? Com certeza. Não, a Hebe foi fantástico. Adorei. Obrigada também. Gente, obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo, que participou. Foi muito legal. A gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar conversando. Vocês vão ver que a PG tem várias lives. É, e é isso, gente. Muito obrigada. Se você está fazendo pesquisa, se você está passando por isso, se você está se sentindo solitário, não se sinta. Procure seus colegas, procure grupos de estudo e vem sofrer junto. Tá, esse discurso logo, logo, assim. Tá bom? Ciência sempre, pessoal. Lembrando que assim, é a gente que está fazendo ciência nesse país. Lógico que não é fácil, a gente ri para não chorar, mas a gente vai ver que sempre vale a pena, tá bom? Gente, obrigada por tudo. Hebe, brigadão. Boa noite para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.